Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. É, Irmão, peço que vocês deem seu like, seu dislike, pode assistir o vídeo. Deixe seus comentários a respeito do conteúdo do vídeo, do tema do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a estrela de Davi, né? Chamada até desculpa, estrela de Belém, certo? Por que a estrela foi até Herodes? A estrela de Belém. O que será, pessoal? Porque a estrela, ele diz que Herodes era um rei mau, né? E a estrela, que diz que estava guiando os tal dos astrólogos, foi parar justamente no Palácio de Herodes. Como é que uma estrela que serviria para indicar o local onde Jesus estava nascendo, iria justamente parar no castelo do seu suposto inimigo? Vamos ver os motivos. Por que a estrela foi até Herodes? Muitos cristãos acreditam que a estrela que apareceu aos magos, feiticeiros, astrólogos e os guiou ao castelo do rei Herodes seria obra de Satanás. Nós vamos aqui, coloquei aqui vários comentários de diferentes cristãos em que eles se manifestam a respeito dessa tal da estrela, né? Alguns dizem que foi a estrela, havia duas estrelas. Uma criada por Satanás e outra criada por Javé. Já papagaiado da ideia desses cristãos, né? Dizem eles que se a estrela fosse algo enviado pelo Deus hebreu, ela não os conduziria justamente àquele que queria matar Jesus. Vejamos o que dizem alguns grupos religiosos. Vamos ver o que é que diz o Mormons. Os Mormons acreditam que a estrela de Belém foi um evento astronômico real e visível em todo o mundo. Veja que mentira, né? Tão real que só quem viu foi o tal dos astrólogos. Ninguém mais viu. No livro de Mormon, cuja referência, seria cuja referência, né? No livro de Mormon, cuja referência à crença dos seguidores de que continha escrituras de profecias antigos, profetas, desculpe, escrituras de profetas antigos. Samuel profetiza que uma nova estrela irá aparecer como sinal de que Jesus teria nascido e Nefi, posteriormente, escreve sobre a realização dessa profecia. Mentira, né? Ou mentiroso, né? Testemunhas de Jeová. Vamos ver os pensamentos das testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, ao pesquisarem e estudarem a passagem referente à estrela de Belém, chegaram a uma interpretação completamente diferente das dos outros grupos, né? O testemunho de Jeová não consegue coitar, nem interpretar nem a razão deles levaram o nome de testemunho de Jeová. Inventaram uma mentira da desgraça. Segundo os seguidores da denominação, a estrela é considerada um produto de Satanás. O diabo produzindo estrela. Veja que absurdo, pessoal. A Bíblia deles mesmo dizem que só quem pode criar é Javé. Quem pode criar só pode ser Javé. Outro ser não pode criar. Parece que o diabo criou uma estrela. Fala sério. Segundo os seguidores da denominação, a estrela é considerada um produto de Satanás, em vez de um sinal de Deus, dado que esta guiou os astrólogos para Jerusalém, onde descobriram o plano do rei Herodes para matar Jesus. Veja o pensamento dos adventistas do sétimo dia. Vamos ver o que eles falam da estrelinha de Belém. No livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen G. White, a profetisa dos adventistas, né?
Ela fala coisa que não está na Bíblia. Aí os crentes adventistas dizem que é porque ela escreveu ali inspirado, foi Deus que colocou na cabeça dela aquelas coisas. E, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia pode ler-se a seguinte passagem. Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes. Veja que papagaiada. A estrela que os caras estavam vendo. Era um monte de anjos resplandecentes. Mas isso os sábios ignoravam. Ele está dizendo que os sábios, né? Que eram feiticeiros, bruxos, astrólogos, não sabiam dessa questão. Quem é que sabia? Nem os escritores da Bíblia sabiam que ali não era nem estrela, era anjos resplandecentes. Só ela, né? Nessa obra aí dela, os desejados, o desejado das nações. Fala sério. Fala sério. Esse povo fala, escreve. Vejamos o que diz a Igreja Ortodoxa sobre a estrelinha de Belém. Na Igreja Ortodoxa, a estrela de Belém não é interpretada como um evento de cariz astronômico. E é da Wikipédia, do Wikipédia, né? Tá lá, né? Cariz astronômico, mas sim sobrenatural, no qual um anjo foi enviado por Deus para guiar os magos até ao menino Jesus. A Igreja Ortodoxa, a estrela de Belém não é interpretada como um evento de cariz astronômico, mas sim sobrenatural, no qual um anjo foi enviado por Deus para guiar os magos até o menino Jesus. Ou seja, a estrela não era uma estrela, era um anjo. Igual essa ideia aqui, é igual a da Ellen G. White, né? Só que a Ellen G. White diz que foram vários anos brilhando. Já a Igreja Ortodoxa acredita que foi um anjo só. Estava brilhando e guiando os magos. Esta interpretação é evidente no tropário da Natividade. Tua Natividade, ó Cristo nosso Deus, iluminou o mundo com a luz da razão, porque aqueles que adoravam as estrelas aprenderam através da estrela a te reverenciar, sol da verdade, e a te ver nas alturas no nascer do dia. Ó Senhor, glória a ti. Ou seja, aqui a fonte da Wikipédia diz que a Igreja Ortodoxa, né, acreditava que a estrela se tratava de um anjo. E aqueles que adoravam estrelas, veja que Ortodoxa acredita que aqueles astrólogos eram adoradores de estrelas, pessoal. Eles acreditavam que as estrelas poderiam revelar futuro, eventos que aconteceria, certo? Ou seja, nessa, o que é que nós já percebemos aqui? A ideia de estrela está ligada ao quê? Ao misticismo da época. Misticismo da época. Vejamos o que é que diz a Igreja Católica. Poderosa Igreja Católica, né? A mãe de todas essas outras aí, né? Não aceita, mas a Igreja Católica é a mãe de todas eles. Essa Igreja Católica, nem Bíblia eles teriam. Nas Sagradas Escrituras, vemos Deus muitas vezes comunicar-se aos homens por meio de sinais na natureza. A brisa da tarde no paraíso, o arco-íris após o dilúvio, a sarça ardente, a diáfana nuvem de Santo Elias, entre outros. E em seu nascimento, ele quis usar de um sinal no céu. Estrela de Belém. Este fato nos é narrado apenas por um dos evangelistas, São Mateus.
Na verdade, naquela época, o que é que a Igreja Católica vai dizer, né? Na verdade, naquela época, acreditava-se que o nascimento de pessoas importantes estava relacionado com certos movimentos dos astros celestes. Assim, dizia-se que Alexandre o Grande, Júlio César, Augusto, né? E até Júlio César, Augusto, desculpe, né? E até filósofos como Platão tiveram a sua estrela aparecida no céu quando eles vieram ao mundo. Viram? A Igreja Católica revela, nos mostra o segredo, porque aparece uma estrelinha no nascimento de Jesus. Está entendendo? Ela está nos dizendo, pessoal, como nós já falamos logo, a fonte que faz ortodoxa, que tudo isso não passa de criação do escritor que está querendo imprimir ao seu escrito as mesmas ideias da época. E quais eram as ideias da época? E quais eram as ideias da época? Que pessoas importantes sempre vinham ao mundo e algo extraordinário acontecia. A exemplo de Júlio César, Alexandre o Grande, Augusto, filósofos importantes como Platão, diz que como esses nasceram, apareceu uma estrelinha lá no céu, pessoal. Ou seja, Jesus, a estrelinha de Jesus, nada mais serviu para mostrar que Jesus era uma pessoa importante, tão importante quanto estes que nasceram, como Alexandre o Grande, que teve uma estrelinha, Júlio César, que teve uma estrelinha. Então, se esses caras, que eram meramente mortais, adoradores de ídolos e de deuses falsos, tiveram uma estrelinha, aconteceu um fenômeno espetacular para eles. Então, porque o Filho de Deus, o Messias dos judeus e dos cristãos, quer dizer, não é nem dos judeus, né? É Messias dos cristãos, não teria um evento espetacular acontecendo no momento de sua vinda ao mundo. Está entendendo? O escritor pensou dessa forma. Não, Jesus é um cara importante. Jesus vai vir reinar. Jesus vai sentar no trono do seu antepassado Davi. Jesus vai vir como Salvador do mundo. Então ele não pode vir e ir para o mundo e nada acontecer. E ele passar despercebido. Tá entendendo? Como nascer como nasce o filho de qualquer mortal, como vamos dizer assim, de um carpinteiro, de um plantador ou de um agricultor. Não, Jesus é filho de rei, pessoal. Algo importante tem de acontecer. Algo importante tem de marcar sua vinda ao mundo. Não pode ser um nascimento qualquer, simplório, sem nada. Ele não é um mortal qualquer. Ele é um Deus, ele é filho de um Deus. Então, o escritor, vamos inventar essa pataquada, vamos botar uma estrelinha também, ao, aos moldes do que aconteceu com esses ilustres personagens que a história registra. Entenderam essa cara? Muitos têm comentado, não é nada de estrelinha de diabo, como a Testemunha de Jeová fala, que tinha duas, uma era a estrela do diabo, outra estrela de Javé, e essas bobagens de Ellen G. White, que era um monte de anjo brilhando. A ortodoxa diz que era um anjo. Nada disso é invenção, pura invenção. Entendendo? A Igreja Católica matou a charada. Muito se tem comentado a respeito da estrela surgida aos três reis magos. A Igreja Católica está falando três reis magos, né, devido a outros contos, né, que correm por detrás, né, que falam de três reis, né, de três reis magos, guiando-os até o local bendito em que o Salvador haveria de nascer. E não faltaram homens de ciência tentando encontrar uma explicação natural para esses eventos sobrenaturais. Você vê, né? A Igreja Católica, né? Ela era que mandava mesmo na época, mandava na ciência, né? A pouca ciência que havia era ela que mandava mesmo. Muitos dos supostos cientistas que surgiram na época eram todos ligados à Igreja Católica, muitos deles saíram até mesmo da própria Igreja Católica, eram padres. Então eles nutriam essas ideias primitivas e
e cheia de mentiras. Então, não se empreenderam em tentar provar que a estrela realmente houve uma tal de uma estrela que apareceu no nascimento de Jesus. E não faltaram homens de ciência, tá vendo? E não faltaram homens de ciência tentando encontrar uma explicação natural para esse evento sobrenatural. Centro da história humana. Não temos a pretensão de fazer um compêndio científico a respeito, mas não deixa de ter certo interesse em conhecer, ainda que de modo sumário, as principais tentativas de solucionar esse enigma, o enigma da estrela, né, pessoal? E aí vai estar alguns que fizeram essa tentativa, homens da ciência que tentaram, né, explicar essa mentira da Bíblia. Uma das primeiras teorias levantadas era que esse astro teria sido o planeta Vênus. A estrela de Vênus, aquela que chamam de estrela da manhã, pois a cada 19 meses, pouco antes do nascer do Sol, ele aparece 10 vezes mais claro que a mais brilhante das estrelas, a Sirius. Mas esse já era, então, um fenômeno assaz, conhecido pelos povos do Oriente. Portanto, para os ex-magos, nada teria de extraordinário, né? Não era simplesmente a estrela da manhã, não, a estrela da alva, né? É diferente, é isso que ele quer dizer. Bom, outra hipótese foi levantada por um astrônomo reconhecido nos meios científicos do século XVI, Johannes Kepler, né? Johannes Kepler. Tentou ele demonstrar com seus longos estudos que esse astro não era apenas um, mas a conjunção de dois planetas, Júpiter e Saturno. Quando eles se sobrepõem, somam-se os respectivos brilhos. Um fenômeno desses foi por ele observado em 1604 e podia produzir um efeito semelhante ao que nos conta a Bíblia. Aqui não foi, né? É totalmente diferente do que conta a Bíblia. E a Bíblia diz que a estrela ficou guiando, né, essas pessoas. Está entendendo? Um fenômeno astronômico de conjunção como Kepler supôs, Júpiter e Saturno não saem, vamos dizer assim, caminhando pelo espaço em linha reta. É chegar aqui na Terra, porque a lenda dá a entender que a estrela chegou e parou na casa, onde os astrólogos, onde Jesus estava. E assim os astrólogos puderam localizar Jesus. Um absurdo, né? Coisa de lenda. E as pessoas, mesmo cientistas, né? Porque a ciência daquela época era uma ciência ainda que estava gatinhando. E o cientista estava muito mais ligado à Igreja Católica, essas mentiradas todas da Igreja Católica. Ainda acreditava muito em bobagem na Bíblia. E uma Bíblia como um livro de fato sagrado. Nasceram, né, num ambiente assim, não tinha como mudar, né, de uma noite para o dia, né? Lá, mas existem três problemas ao fazer essa afirmação. Primeiro, essa condução dura apenas algumas horas. Isso aqui é o próprio comentário da Igreja Católica, né, pessoal. Fala que ela vai contar as discrepâncias que havia em se pensar da maneira que Kepler pensou, né? Então, primeiro, essa conjunção dura apenas algumas horas. A da historinha da estrela durou várias, né? Várias horas, até dias ou meses. Essa estrela para cima e para baixo, até que esses astrólogos encontrassem a casinha onde Jesus estava. E a estrela que apareceu para os Reis Magos foi visível por eles durante semanas, tá vendo? Já que fala por semanas, mas semanas podem ter envolvido meses, certo? Segundo, Júpiter e Saturno nunca se fundem completamente numa única estrela. Possível, né? Mesmo a olho nu, seriam sempre visíveis dois corpos. Não tem como você olhar, né, nessa conjunção que Kepler falou, você olhar e ver simplesmente um único reflexo. Não tem como, né? Você vai ter de ver dois reflexos, do planeta Júpiter e do Saturno. E conta aqui da área que quer dizer. Bom, Saturno nunca se funde completamente numa única estrela, mesmo a olho nu. Ou seja,
ela está apontando que aquilo é uma mentira, uma invenção do escritor. Tem fenômeno dessa natureza. Seriam sempre visíveis os corpos. Terceiro, ao menos que a data do nascimento do menino Jesus esteja muito mal calculada. Tal conjunção só poderia ter lugar 3 anos depois. Há quem diga que a estrela foi, na verdade, um meteoro especialmente brilhante. O meteoro caiu foi, se era um meteoro, tinha que cair em cima da casa onde Jesus estava, né? Matar Jesus, matar Maria, matar José. Meteoro, mas o meteoro só pode durar alguns segundos. E seria muito forçado crermos que esses poucos segundos de visibilidade bastariam para guiar os reis magos numa viagem de quilômetros de distância, né? Em um deserto inabitável e que ao chegar em Belém apareceu um outro meteoro semelhante, indicando o local exato onde estava o menino Jesus, o menino Deus. Orígenes, padre da igreja, nascido em Alexandria, Egito, chegou a acreditar ser a estrela de Belém um cometa. Os homens inspirados de Deus eram mais, né? Deus inspirava esses homens de forma maravilhosa. Pois alguns cometas chegam a ser centenas de vezes maiores que a Terra, e sua luz pode dominar o firmamento durante semanas. Além disso, alguns sustentaram que São Mateus teria ficado tão impressionado com o cometa Halley, visto nos céus em 66 d.C., apontando que Mateus escreveu isso depois de 66 d.C., você vê aí que onde nós já vemos a mentirada do Evangelho, né? Dizer que o Evangelho foi escrito no momento que essas mentiradas aconteciam. Eu aqui apontar a Igreja Católica está dizendo que Mateus ficou influenciado pelo cometa que ele viu em 66 depois de Cristo. Aí, influenciado pelo cometa que ele viu em 66 depois de Cristo, isso teria inspirado ele a escrever o seu Evangelho e lá colocar uma estrela, ele pensando naquele cometa que ele havia visto em 66 depois de Cristo. Ou seja, o livro de Mateus foi escrito depois de 66. Certo? Ou pelo testemunho dos mais antigos cristãos que o tinham visto em 12 a.C., e o incluiu na história. Outros afirmam ter sido o próprio Halley, a estrela de Belém. Mas devemos reconhecer que as duas datas citadas estão muito afastadas do nascimento de Jesus, para serem unidas a ele. E segundo os dados catalogados, não há menção de nenhum outro cometa que tenha sido visto a olho nu entre os anos 7 e 1, entre os anos 7 antes de Cristo e o ano 1 depois de Cristo, que são as datas prováveis do nascimento de Jesus, certo? Ano 7, o ano 1 depois de Cristo. Aí tem escritores que dizem, que apontam, né, que Jesus, se existiu, teria nascido no ano 4 a.C. Tem outros que dizem que no ano 6 a.C. Outros dizem ano 7 a.C. Então, aí tem as alegações dos crentes, como o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová, se não me engano, diz que Jesus nasceu no ano 2 a.C. Certo? Já outros dizem que foi o ano 1 a.C. Certo? Então, o nascimento de Cristo, entre estudiosos e entre os crentes, vai do ano 1 antes de Cristo ao ano 7 ou 8 depois de Cristo. Certo? Antes de Cristo, né? Ano 1 ao ano 7 ou 8 antes de Cristo. Período no qual se aceita ter nascido o Messias. Além disso, é corrente serem os cometas. Além disso, é corrente serem os cometas na antiguidade anunciadores de desgraças e não de bênçãos.
A antiguidade se acreditava que os cometas traziam a desgraça, não bênção, né? Então, tem que se descartar essa ideia de que ali não foi uma estrela e sim um cometa, né? Você pensar que tinha sido mesmo uma estrela e não um cometa. Bom, uma última hipótese dita científica é a de que tenha sido uma nova. Existem certas estrelas que explodem de tal forma que sua luz aumenta centenas de vezes em poucas horas. São as chamadas novas ou supernovas. Dependendo da intensidade da explosão, dependendo da intensidade da explosão, calcula-se que a cada 1000 anos, aproximadamente, uma estrela se transforma em supernova. A cada mil anos, aproximadamente, uma estrela se transforma em uma supernova, sendo este fenômeno visível durante vários meses, até mesmo durante o dia. Mas já não se crê nessa hipótese. Tais explosões, devido à sua magnitude, mesmo depois de séculos, deixam traços inconfundíveis no espaço, como manchas estelares, etc. Entretanto, até hoje não se descobriu nenhum indício de tal fenômeno ocorrido nesse período histórico. Embora várias tentativas de explicação científica não tenham dado respostas plenamente satisfatórias ao mistério da estrela de Belém, que não tem nada de mistério, é lenda mesmo, mentira, isso em nada diminui o mérito dos esforçados estudiosos, que com reta intenção buscam desvendar os enigmas da natureza. Mas deixando essas hipóteses de lado por um momento, voltemos nossos olhos a outro aspecto da questão. Aqui aí entra a crença da Igreja Católica. Veja, campo teológico, no qual se considera que essa estrela era a realização da profecia do Antigo Testamento. Uma estrela avança de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Números 24, 17. Aqui são as palavras do feiticeiro de nome Balaão. Já a Igreja Católica interpreta como essa passagem aqui de Balaão como sendo uma profecia que apontava que a estrela, né, ia nascer, uma estrela ia aparecer quando Jesus nascesse. Mentira, tem nada a ver. Alguns teólogos defendem que São Mateus fez uma interpretação das tradições da época, referindo-se ao astro não como uma estrela no sentido literal, mas como símbolo do nascimento de um personagem importante. Aquela ideia que nós já falamos, né? E que a própria igreja ratifica, né? Que nada, Mateus simplesmente estava copiando os costumes da época. Ele estava criando uma lendazinha aí para dizer que Jesus nasceu, e como Jesus seria considerado o Deus Salvador, Deus, Deus menino, então tinham de colocar esse nascimento em meio a um evento importante, tanto a semelhança de outros que aconteceram. São Tomás, o doutor Angélico, já havia pensado nisso em sua época. Resolveu a questão na Suma Teológica. Veja a mentira de São Tomás. Veja a mentira, né? Bobagem, né? Veja, usando 5 argumentos tirados de São João Crisóstomo. Veja, primeiro, veja as bobagens. Esta estrela seguia um caminho de norte ao sul, o que não é comum ao geral das estrelas. Bom, primeiro argumento. Ela aparecia não só de noite, mas também durante o dia. É de Belém. Algumas vezes ela aparecia e outras vezes se ocultava. Mentira. O texto diz que ela apareceu uma vez e apareceu uma outra vez. Certo? O texto não mostra que ela apareceu várias vezes. Apareceu várias vezes. Apareceu várias vezes, apareceu várias vezes. Mentira. Coisa da cabeça de crente. Não tinha um movimento contínuo. Andava quando era preciso que os magos caminhassem e se detinha quando eles deviam se deter, como a coluna de nuvem no deserto.
que a estrela parou, né, quando chegou no castelo de Herodes, e depois voltou a caminhar, vamos dizer assim, né, a se movimentar, né, quando os astrólogos saíram do palácio de Herodes. Daí essa conclusão aqui dele. A estrela mostrou o parto da Virgem, não só permanecendo no alto, mas também descendo. Veja, vai maluquice de São Tomás, o homem da ciência, né? Veja, a estrela mostrou o parto da Virgem, não só permanecendo no alto, mas também descendo, pois não podia indicar claramente a caça se não estivesse próximo da Terra. Mas se esse astro não foi propriamente uma estrela do céu, o que era ele? Segundo o próprio São Tomás, ainda citando São João Crisóstomo, poderia ser. Veja as hipóteses de São Tomás de Aquino, com base nas ideias de São Crisóstomo. Né? Poderia ser o Espírito Santo, assim como ele apareceu em forma de pomba sobre Nosso Senhor em seu batismo, também apareceu aos magos em forma de estrela. Mais outra forminha do Espírito Santo. É pomba, é língua de fogo e é estrela. Um anjo, não era o Espírito Santo, pode ser um anjo, segundo São Tomás de Aquino. Um anjo, aí vai cair na ideia da Igreja Ortodoxa, né, que acreditava que era um anjo, e um pouco com a ideia de Ellen G. White, né, que diz que eram anjos, tá brilhando. Um anjo, o mesmo que apareceu aos pastores, apareceu aos reis magos em forma de estrela. Para os pastores o anjo apareceu como anjo, mas para os magos apareceu como estrela. Justamente para os magos, e aparecer o anjo aparecer como estrela. Pessoas que liam, né, que estudavam os astros, as estrelas, né? E o anjo foi justamente aparecer como estrela. Uma espécie de estrela criada a parte das outras. Veja que maluquice. Uma estrela criada simplesmente para Jesus nascer. Uma espécie de estrela criada a parte das outras. Não no céu, mas na atmosfera, próximo à Terra, e que se movia. Segundo a vontade de Deus. Fala sério. Como solução ao mistério da estrela de Belém, São Tomás acreditava ser mais provável e correta esta última alternativa, ou seja, era uma espécie nova de estrela que foi criada aqui dentro da atmosfera, só para Jesus, para indicar o nascimento de Jesus. Que espetáculo! Né? De qualquer forma, temos a certeza de que essa estrela continua a brilhar não só no alto das árvores de Natal, mas principalmente na alma de cada cristão, ao comemorar a luz nascida em Belém, para iluminar o caminho da humanidade. Aí ele dá aquela chapeada, né? Não importa, meus irmãos, não importa se isso aí é lenda, se isso aí nunca aconteceu. O que é importante é a mensagem. O Jesus nasceu para nos salvar. Essa conversa furada, né? Igual os cristãos, né? Não importa que Deus mandou matar crianças lá, mandou estuprar mulheres, quando ele mandava as guerras, era ele que mandava as guerras, então era ele que mandava chupar, né? Aí, não importa que Deus mandou fazer, Deus fez essas coisas, mandou fazer essas coisas. O importante foi que no Novo Testamento ele enviou seu filho para nos salvar. Entende? A enganação é essa. Aí o trouxa vai e acredita. Aqui a fonte do pensamento da Igreja Católica, certo? Fala sobre a estrela de Belém. Bom, será que essas interpretações fazem sentido? A mais com sentido, de fato, foi a da Igreja Católica, né? Que logo no início já matou a charada, diz que tudo isso aí se trata de lenda, que inspirou Mateus a seguir o pensamento da época, que era o quê? Que pessoas importantes, quando nasciam, acontecia algo importante também, certo? É isso, em suma, o que a Igreja Católica quis dizer no meio todo esse texto aí, certo? É isso aí. Agora, o testemunho de Jeová, a bobagem que tinha uma estrela de demônio ali, ela e Jeová é toda bobagem, embora a Igreja Católica também, os seus padres, também pensavam que havia ali anjo, certo? Ortodoxo, outra bobagem, fala de anjo igual
a São Tomás de Aquino, tolice, né? Tolice que se desenvolve devido à crença. Novamente, a crença dos cristãos faz com que eles se atrapalhem na hora de interpretar os textos bíblicos. Os antigos viam deuses e demônios em tudo. Os cristãos também sofrem essa mesma influência. Hoje, vamos dar outra prova de que os cristãos são muito ruins na arte de interpretar o texto, né? Mas aí no jogo aí dessas fontes aí que eu citei, o catolicismo deu um pau nas outras, né? E mais chegou próximo, né? Chegou mais próximo, não, falou mesmo a verdade, né? Ela se trata de uma lenda criada por Mateus. Para entendermos as passagens bíblicas, temos que adentrar na mente das pessoas que escreveram essas histórias. Temos de analisar o ambiente da época, suas crenças e mesmo sua visão de mundo. Os escritores do Novo Testamento eram pessoas que viviam imersos na cultura grega e romana e mesclaram crenças do Antigo Testamento às do cristianismo, às do cristianismo que florescia. O cristianismo trouxe elementos da Torá dos judeus e os adaptaram às suas crenças que já tinham sofrido influência pagã. Por isso que muitas histórias que encontramos no Novo Testamento apresentam inúmeros traços de similitudes com as lendas romanas e gregas. Ali, esses judeus, né, que supostamente eram judeus, que escreveram o Novo Testamento, viviam no mundo grego, né? Então, as mentiras que eles estavam criando ali tinham relações com o mundo grego e romano. Ocorre que essas lendas gregas e romanas também sofreram influências anteriores de outras culturas, entre elas a egípcia. Esta, por sua vez, também não era original. Ela absorveu traços da cultura de outros povos, como sumérios e babilônios. Quando os cristãos comuns leem as passagens bíblicas, não conseguem visualizar essa realidade. Os escritores dos evangelhos, quando criaram ou adaptaram suas lendas, visavam dar vida a um personagem de nome Jesus. Eles envolveram o personagem, Jesus, nesse ambiente intencionalmente preparado e místico. Os escritores evangelistas queriam vender a ideia de que Jesus era o Messias que os judeus aguardavam. Então, Mateus, tentando dar prova de que Jesus era o Messias aguardado, criou essa tal estrela. Mas por que uma estrela? Porque ele e muitos de seus conterrâneos acreditavam que as estrelas, astros, influenciavam de alguma forma a vida das pessoas. As estrelas prenunciavam algo a acontecer. Era o pensamento da época, pessoas primitivas. O escritor também procurou seguir as lendas do mundo grego e romano, em que estrelas surgiram quando personagens importantes nasciam. Ela está lá da Igreja Católica, né? Menciona que Alexandre o Grande, Augusto, né? Filósofos gregos, como Platão, né? Diz que quando eles nasceram, surgiu uma estrela. A intenção de Mateus também em falar de uma estrela que conduziu esses magos envolveria a crença na estrela de Davi, pessoal. Essa ideia que ele trouxe aí no tal do Mateus, é um aglomerado de mentiras e de lendas, né? Envolve essa lenda da crendice de que pessoas importantes nasciam sob a luz de uma estrela, mas também envolvia a estrela de Davi, que existia essa crença, né? De estrela de Davi. Lembre-se de que o Messias deveria estar ligado a tudo que dizia respeito ao rei hebreu Davi. Tá lembrado? E havia essa crença entre os judeus da estrela de Davi. E qual era a cidade gloriosa de Davi, pessoal? Qual era? Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, a cidade que Davi escolheu como a sede de seu governo, Sião, né?
vou falar aqui, né? A cidade de Jebus, né? Essa cidade, segundo os contos bíblicos, em tempos primitivos, tinha como seus fundadores e moradores os jebuseus, antigos cananeus. Lá no livro de Gênesis, fala, né, lá no encontro lá de, de Abraão com Melquisedeque, e diz que Melquisedeque é o rei de Salém. Salém diz que, segundo a tradição dos judeus, Salém nada mais é que é a cidade de Jerusalém. Era um dos nomes que Jerusalém recebeu antigamente. Então, Jerusalém é chamada de Jebus, é chamada de Salém, certo? E onde o tal do Abraão disse que ofereceu o sacrifício lá ao seu Deus, o seu filho Isaac lá no Monte Moriá, diz que esse local, ele ofereceu o sacrifício, que era nesse monte, diz que fica o templo de Jerusalém, que Salomão construiu. Quer dizer, essa cidade, segundo os contos bíblicos, em tempos primitivos, tinham como seus fundadores e moradores os jebuseus, antigos cananeus. É Davi que a toma dos jebuseus. Toma quem? A cidade dos jebuseus, que era chamada de Jebus, e que no controle de Davi passa a se chamar de Jerusalém. Jebus, Jerusalém. Sua capital, Jerusalém. E é Davi que a toma dos jebuseus e estabelece nessa cidade, conhecida antigamente como Jebus, sua capital, Jerusalém. Foi o rei com seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi. Veja, habitar naquela terra, que habitar naquela terra, eram os jebuseus. Cananeus, né? Um outro grupo de cananeus. Não entrará aqui. Os cananeus disseram que Davi não entraria aqui. Entraria lá, né? Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer com isso, Davi não poderia entrar aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, fortaleza de Sião, que também diz que Jerusalém fica sob o monte Sião, né? Aí também muitas referências da Bíblia chamadas falar de Sião, ele está se referindo a Jerusalém. Esta é a cidade de Davi. Disse Davi naquele dia: todo o que feriu os jebuseus, suba ao canal e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Davi habitou na fortaleza e chamou-lhe a cidade de Davi. Levantou edifícios ao redor desde Milo e para dentro. Mostra, né? A conquista da antiga Jebus, a antiga cidade de Jebus, que passa a ser mais tarde chamada de Jerusalém. E o mais interessante dessa história é que o nome Jerusalém está ligado à adoração de uma estrela, pessoal. Veja, Jerusalém teve origem amorrita. Você pode comprovar lendo Ezequiel 16, 13 e 45. Mas entre os mais antigos habitantes sobressaem os jebuseus, de etnia incerta. Os amorritas, os jebuseus, nada mais são do que amorritas, de etnia incerta. O nome primitivo dessa cidade era Jebus, como eu já havia falado, né? Jerusalém se chamava antes de Jebus. E antes de Jebus, chamava pelo texto bíblico, chamava-se de Salém. 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 Veja que tem até uma certa sonoridade, né? Similar. O nome primitivo da cidade era Jebus. Em hebraico, Iebus. Iebus. Que mais tarde passou a ser denominada, segundo os textos ugaríticos, Saliem. Saliem, tá lembrado que eu falei? Salém, lá de Gênesis capítulo 14, quando o tal do Abraão chega lá e se encontra com
um sacerdote pagão de nome Melquisedeque, que os cristãos, coitados, caem na cantada do texto, achando que o pagão ali era adorador de Javé. Salem, ou Salim, nome do planeta Vênus, pessoal. Salem tem a ver com o nome antigo do planeta Vênus, como divindade. Salem, entendeu? E mais, ou menos frequente, Sal. Salem ou Sal, com L, né? Sal ou Sar, com estrela. Tá vendo? O nome Jerusalém tem lá embutidozinho uma partícula que quer dizer estrela, que envolve uma divindade. Estão entendendo? O astro, em várias famílias linguísticas, certamente, para determinar melhor a localização, Salem veio precedido de Uru, que Uru significa cidade. Urus, além. Urus, além. Tá entendendo? Juntou, ficou Jerusalém. Ou seja, Uru, cidade, Salem tem a ver com a estrelinha, a divindade, tá vendo? Seja cidade da divindade Vênus, da divindade que é representada por uma estrela, tá vendo? Significa Jerusalém. É tudo um jogo que esses judeus que quando escreveram essa lenda tentaram esconder tudo isso, pessoal. É tudo pagão, é tudo adorador de vários deuses. Mas Uru é vocábulo sumério. Ur dos caldeus, tá lembrado? A expressão Ur dos caldeus tem a ver com um termozinho relativo à cidade, certo? Como os amorreus tiveram contato com diversos povos, entre os quais os sumérios, não se deve estranhar a inclusão do seu idioma de palavras sumerianas. Uru deve ter sido para eles elemento cultural, dada a importância de Ur dos caldeus. Esse composto serviu de base para o hebraico Jerusalém. Não é? Jerusalém, Salém, você já viu o que significa, tem a ver com a estrela. Yeru vem de Uru, cidade. A forma grega, assentada por sua vez no hebraico, sofreu influência grega. Assentada por sua vez no hebraico, sofreu influência de Hieros. Hieros significa sagrado, criando Jerusalém. Jerusalém, tá vendo? Ou Hierossolima. Hieros, sagrada, né? Ou seja, cidade sagrada, que tem a ver com cidade. Salém tem a ver com a divindade, tá entendendo? Daí, como tem a ver com a divindade, o que é que acontece? Se essa cidade está dando nome, está se derivando de um nome de uma divindade. O que é que essa cidade vai ser? Sagrada, né? Daí a população da partícula que significa sagrado, a Jerusalém, cidade sagrada. E ela é considerada sagrada, né, pelos judeus, né? E pelos antigos, até pelos próprios ali, os antigos jebuseus consideravam essa cidade ali, né, Jebus, como sagrada, pessoal. E Jerusalém e a interpretação cidade sagrada, tá na cara, né? Qual vai ser no final, o que é que vai dar, né? Essa junção aí. Em textos de maldição dos egípcios sobre a 12ª dinastia, esse nome composto é atestado pelas cartas de Elmarna. Aí nós temos aí a fonte de Enciclopédia da Bíblia, Rosas, né? E daí que veio o famoso e misterioso rei sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, o qual abençoou Abraão, e não da aldeia homônima perto de Siquém, segundo a tradução da Bíblia dos 70 e da Vulgata. Entendeu? Com essa foto aqui vocês matam a malangagem de Melquisedeque e Abraão. Ali é tudo mentira. Ali é uma
uma simulação de monoteísmo montado pelos escritores. Melquisedeque era um adorador pagão. Melquisedeque era rei e sacerdote. Tá entendendo? Sacerdote de quem? É sacerdote de judeus, de hebreus daquela época? Né? Não existia nenhum judeu, nenhum hebreu naquela época. Não, ele era um pagão, mas adorador de Javé. Mentira! Que adorador de Javé? Javé nessa época não existia. Os deuses aí que se adorava aí era El. Tanto que Melquisedeque se diz adorador de quem? De El Elyon. Melquisedeque, como nós vimos aqui agora nessa fonte, mora em que cidade? De Salém. Salém está ligado aqui? A divindade estrela, a Vênus. Melquisedeque é ador de Javé. Fala sério. É Melquisedeque tido como vocábulo amorreu, ou melhor, hebraizado, interpretado rei, que no hebraico é Melk, né? Melk é rei. Meu, rei, meu é justiça, Sedec, certo? É outro nome de rei de Salém é Adonis Sedec. Você vai ver lá em Juízes 1:4-6, né? É Senhor meu é justiça, cujo significado é sinônimo do anterior, ou seja, meu rei é justiça. Aí fazer aquela papagaia toda, né? E lá no Salmo, né? Davi chama, diz que Davi, o Javé diz que Davi é Salmo 110, né? Javé diz que tu és sacerdote à maneira de Melquisedeque. Aí vem Paulo, também fala, aí toma o Salmo 110, né? E diz que Jesus é sacerdote à maneira de Melquisedeque para sempre. Aí fala aquelas papagaiadas todas, que assim como Melquisedeque teve pai, não tinha mãe, não tinha assim é Jesus. Um monte de mentira, né? Sem pé, sem cabeça. Não vou entrar nesse detalhe porque eu fiz um vídeo falando dessa questão. Certo? Então, ou seja, temos aí outro porquê de um escritor evangelista empurrar uma estrela nesse conto, pessoal. Entendeu? Porque o tal do Mateus empurrou a estrelinha para Jesus, porque envolvia a estrelinha lá em Belém, pessoal. Né? A estrelinha de Belém tem a ver com esse misticismo que envolvia a cidade de Jerusalém, que nasceu sob a lenda e adoração de uma estrela, né? Cujo rei era Melquisedeque. Por isso que eu falei para vocês que eles tentaram também ligar, né, a lenda da estrela à tal da estrela de Davi, porque envolvia toda essa mística. E tem esse personagem também, o tal do Melquisedeque, porque, como eu falei para vocês, os cristãos lá no Novo Testamento vai empurrar, porque a maioria dos ditos relacionados a Davi, o pessoal do Novo Testamento vai empurrar como profecias relativas a Jesus. Por quê? Porque eles vão tentar dizer que Jesus é o descendente de Davi. Então, todas as papagaiadas que tiver lá, sobretudo nos Salmos, a maioria das profecias que é citada lá com relação a Jesus estão nos Salmos, algumas em Isaías, né? Então, as que tem, e a maior parte das que falam de Davi está nos Salmos, eles vão aplicar Jesus. E lá nos Salmos fala de o Javé dizendo que o Davi seria rei à maneira de Melquisedeque. O ignorante não entende o que quer isso dizer, certo? Lá o Salmo 110, quando diz que o Davi seria rei à maneira de Melquisedeque. Aí o cristão, lá no primeiro século, vai pegar essas falas, esses ditos relativos a Davi, inclusive esse do Salmo 110, e vai aplicar a Jesus. Mas o cristão ignorante não sabe o que está por trás dessas coisas. Tá? Vamos lá. Ou seja, temos aí outro porquê de o escritor evangelista empurrar uma estrela nesse conto. Ele queria interligar Jesus a Davi, bem como ao rei sacerdote pagão de nome Melquisedeque, pessoal. Como assim Melquisedeque? Envolver Davi tem sentido, mas Melquisedeque não? Aliás, desculpa. Como assim? Melquisedeque. Como assim Melquisedeque?
envolver Davi tem sentido, mas Melquisedeque, não. A primeira pessoa pode pensar assim, né? Mas tem tudo a ver, né? Tem todo sentido. Veja por quê. Porque o Salmo 110, porque no Salmo 110, Davi é retratado como sendo um rei à maneira de Melquisedeque, como já havia dito. Os cristãos também associam esse salmo a Jesus. Eles criam que Jesus seria um rei, sacerdote, à maneira de Melquisedeque, do mesmo modo que o foi Davi. É porque o Salmo 110, como eu falei, diz que Davi seria um rei à maneira de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque foi rei e sacerdote, pessoal. Davi também funcionaria nessa mesma sistemática. Davi seria um rei, também seria sacerdote. Todo rei era assim. No Egito, os faraós eram reis e sacerdotes. Eles eram, vamos dizer assim, os sumos sacerdotes no pé da letra. Todo rei era assim, assumia funções relativas ao seu governo, como também essas funções religiosas. Quem dava o aval era o rei, que mandava o rei. Certo? Então nós vamos ver Davi abençoando o povo, né? A maneira de um sacerdote, nas passagens bíblicas. Daí o Salmo deve dizer que Davi seria um rei à maneira de Melquisedeque, ou seja, rei e sacerdote, só isso. Não tinha nada de classe dos Melquisedeque, como uns malucos que inventam aí, tal. É um povo doido, o povo inventa maluquice, né? Jeová jurou e não se arrependerá. Também não Deus se arrepender, né? É uma palhaçada, né? Jeová jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque, nada mais é que, quando fala a ordem de Melquisedeque, é a maneira de Melquisedeque. Né? É que é um maluco que acha que tem uma classe de sacerdote de reis à semelhança de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Pois aqueles, na verdade, foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Hebreus 7:21. O Paulo, né, o quem diz. Eu falo Paulo porque os cristãos em geral acreditam que a carta de Hebreus foi escrita por Paulo, certo? Se sabe que, tem certeza, desde o quarto século lá, mesmo antes, nem duvidava, né? Tinha muitas dúvidas quanto à autoria desse livro ou dessa carta aos Hebreus serem de Paulo. Certo? Aí eu falo de Paulo porque é do conhecimento geral, né? Se acreditar que os hebreus era da autoria de Paulo. Bom, então Paulo aqui cita a passagem do Salmo 110 e diz que se aplica a Jesus. Jesus é sacerdote da maneira de Melquisedeque, assim como Davi foi. E Davi é descendente, e Davi seria descendente, seria ancestral de quem? De Jesus. Então Jesus tem que seguir os passos de quem? De Davi. Davi foi sacerdote à maneira de quem? De Melquisedeque. Então Jesus tem que ser sacerdote. Jesus tem que ser sacerdote à maneira de quem? Também de Melquisedeque, assim como seu pai ancestral, Davi, o foi. Estão entendendo? Porque essa marmelada toda da estrelinha? Não tem nada de Satanás no meio dessa estrelinha. Apenas há as impressões pessoais de um escritor que acreditava tanto na crença da estrela de Davi, bem como na de que esses astros influenciavam as pessoas desde quando elas nasciam. O texto deixa claro que a estrela que conduziu os magos até Herodes é a mesma que depois reaparece e os conduz até Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, tá vendo? Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde estará aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Note o que diz agora o escritor, note o que diz agora o escritor a respeito da estrela. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela,
regozijaram-se muito com grande alegria. Como podemos observar, o escritor nos mostra que a estrela era a mesma que eles haviam visto antes. E como é que eles falam aí? Isso que é uma estrela diferente. E tendo eles ouvido o rei, partiram, eles quem? Os astrólogos, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, a mesma estrela apareceu no Oriente, não tem nada de outra estrela não. A estrela que eles tinham visto. Como podemos observar, o escritor nos mostra que a estrela era a mesma, que eles haviam visto antes. Alguns cristãos alegam que havia duas estrelas, como já vimos. Acreditam que a primeira estrela seria a obra do Satanás, do diabo, já porque levou para o inimigo, né? Conduziu os astrólogos para o castelo de Herodes, né? Que era inimigo de Jesus. Então, só pode ser obra do diabo isso aí, né? Já a segunda seria a de Javé. Javé chegou atrasado, esperou o diabo apontar, depois se manifestar. Javé chegou atrasado. É muita ignorância. Mas por que o escritor criou esse enredo dessa forma, pessoal? Porque a estrela tinha que ir justamente para o palácio de Herodes. Sinceramente, é como o testemunho de Jeová dizem que foi porque era a estrela do diabo que estava querendo informar Herodes para matar Jesus. Será que isso não tem sentido? Já vimos que não, né? Porque tudo aí está ouvindo a misticismo, a mentira de Mateus, né? Envolve a estrela de Davi, envolve a relação de Davi com Melquisedeque. Aí vimos ali a sistemática que envolve o nome de Jerusalém, tudo ligado ao misticismo, à crença, certo? Você acreditar numa porcaria dessa, achar que isso aqui tem algo a ver de real, de divino. Mas por que o escritor criou esse enredo dessa forma, pessoal? Porque a estrela tinha que ir justamente para o palácio de Herodes, pessoal. Muito simples a resposta a essa indagação. Há duas justificativas para tanto. A primeira é que a estrela, conforme dito pelos bruxos do Oriente, ela prenunciava o nascimento de um filho de um rei e que era judeu. Veja o que eles dizem quando chegam lá diante de Herodes. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Não é? A estrela está ligada ao nascimento de um rei. E aí você já mata a relação, né? Que foi dito lá pela fonte da Igreja Católica, que Mateus está tentando simplesmente simular ou dar à historinha de Jesus os mesmos ares que estavam presentes nas historinhas, nos contos de pessoas importantes, como Alexandre o Grande, Pilatos, Augustus, Júlio César e outros. Certo? Entenderam? A estrela só poderia ir para o castelo de Herodes, pessoal. Pois se estava nascendo uma criança que seria rei sobre os judeus, essa criança só poderia nascer em um castelo. Estão entendendo? Por isso que a estrela foi primeiro lá para a casa de Herodes. Entendeu? Mal feita, mas é essa a ideia. Por quê? Porque estava nascendo um menino que seria rei dos judeus. Um rei dos judeus ia nascer numa gruta, ia nascer em um barraco. Se só quem era judeu dos judeus, naquela época era Herodes. Então, se nascesse algum rei, ele nasceu na casa de Herodes, pessoal, no castelo de Herodes. Pois que a estrelinha foi lá para a casa de Herodes. Porque rei só podia sair de lá. Quem era rei dos judeus? Não era Herodes? Tinha algum outro rei? Tinha algum rei Davi nessa época? Não, era Herodes. Por isso que a estrela foi para o palácio de Herodes. Por quê? Porque era lá que se encontrava o rei. Rei só podia sair de lá, não era de outro lugar. Rei dos judeus não podia sair de lá, né? Se essa criança seria rei sobre os judeus, e o rei naquela época sobre os judeus era Herodes, então esse rei, por nascer, tinha que ser filho de outro rei, que nesse caso era Herodes. A segunda justificativa da estrela aparecer no castelo de Herodes é que o escritor apenas, pessoal, criou uma situação
para que o nascimento de Jesus fosse conhecido pelos personagens dentro da narrativa ou trama. Entenderam? É simplesmente uma criação de enredo. Notem que se os astrólogos não fossem até Herodes, o nascimento de Jesus não seria conhecido. O nascimento de Jesus passaria despercebido, pessoal. Só com o surgimento desses astrólogos no conto que o Messias sai das páginas das Escrituras. Né? Se não aparecesse os astrólogos lá com essa historinha de estrela, ninguém ia ficar sabendo do nascimento desse Jesus. Ele ia nascer lá pelas grutas lá de Belém, ninguém ia ficar sabendo. Segundo a lendinha aqui, né? Mas como os astrólogos foram para lá, para a casa de Herodes, né? O que aconteceu? Aí Herodes ficou sabendo que tinha um tal de um rei que ia ser rei dos judeus. Os próprios judeus lá, que dizem que estavam a serviço de Herodes, foi consultar suas escrituras e descobriu que o rei tinha que nascer em Belém. Estão entendendo? Tudo um enredo armado para simplesmente fazer com que saia de dentro das escrituras o Messias cristão. É nesse momento que os doutores da lei a consultam e confirmam que o tal rei dos judeus viria de Belém de Judá. Note também que o conto é tão mágico e místico que vemos astrólogos que nunca leram as escrituras, pessoal, dos judeus, pois elas não estavam disponíveis a outros povos. Estarem com interesse. Note também que o conto é tão mágico e místico que vemos astrólogos que nunca leram as escrituras dos judeus, pois essas escrituras nunca estiveram disponíveis a outros povos, estarem com interesse em assuntos domésticos dos judeus. Está entendendo? Aparece os caras lá, astrólogos, adoradores de estrelas, né? Que é do Oriente, que a Bíblia aponta que eram os adoradores de estrelas, se guiar por estrelas, e adoradores de outros deuses, aparecer lá para saber quem é o rei, quem é o rei dos judeus. Para. Qual é o interesse desses povos lá do Oriente, ou de qualquer parte que seja, que não sejam judeus, atrás de saber quem é o rei dos judeus? Por acaso esse pessoal lê as escrituras dos judeus? Se nem os judeus sabiam, ele só foi descobrir lá quando ele chegou lá, ele chegar com essa história de que estava para nascer um rei dos judeus. Aí foi que eles deram na cabecinha, foi lá consultar as escrituras. Nem sabiam, pessoal. Olha, estão vendo? Isso é tudo mentira. O cara leva a sério um conto desse. Conto de infantilizado, bobo. Os caras leram nas estrelas tudo aquilo que foram buscar em Jerusalém. Veja, os caras olharam para a estrela e viram lá que a estrela queria dizer que ia nascer um menino, que esse menino ia ser rei dos judeus. Rapaz, que palhaçada. Isso é conto, rapaz. Quer dizer, isso é um conto mesmo. Isso é um conto, isso é uma história real. É um conto. Eles não leram na Bíblia, não tinham Bíblia porra nenhuma. Vocês acham, por acaso, consultavam as estrelas e a escritura dos judeus? Um outro porquê de a estrela ir até Herodes era que o escritor queria dar vivacidade, materialidade à profecia que ele inventou com base na história de Moisés. Segundo a lenda de Moisés, quando este nasceu, houve uma matança de crianças entre os do povo hebreu que moravam no Egito. Tá, né? Moravam no Egito. Dessa forma, o evangelista faz uma falsa correlação entre o nascimento de Jesus e o que está escrito no livro do profeta Jeremias, que reza o seguinte: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Jeremias 31:15. O malandro do Mateus, quando ele inventa essa história de Easter aparecer lá no castelo de Herodes, ele cria a possibilidade de encaixar essa mentira da profecia
do texto de Jeremias 31:15, pessoal. Tá entendendo? E de dizer que Herodes descobre e vai mandar matar as crianças. Tá entendendo? Ele simplesmente está criando os motivos ou os elementos necessários para que Herodes vá e mate as crianças. E, com isso, cumpra a tal da profecia de Jeremias, que o Mateus vai me empurrar aqui, de goela abaixo, para os cristãos acreditarem. Está entendendo? Tudo tem um porquê na maçãzinha aqui, nesse pontozinho aqui. A alusão a Raquel se dá porque, com isso, desculpa, né? Com isso, o escritor de Mateus simula o cumprimento de uma profecia que não existia e nem se aplicava a Messias algum, que é de Jeremias 31:15. A alusão a Raquel se dá porque esta mulher se torna a mãe de José e Benjamim, ou seja, a matriarca que representa a nação de Israel. Certo? Ela era a mulher de Jacó. De José vem as minhas tribos de Benjamim, as minhas tribos de Efraim e Manassés. Jesus, segundo a lenda, viria da tribo de Judá. Só por aí já notamos o falso paralelo por Mateus, porque ele tenta relacionar, né, o nascimento de Jesus com a historinha lá de Raquel, que teve seus filhos, que em um vídeo meu já entro em detalhe nessa questão. Mas até nisso ele fez um abacaxi, né? E os bobos não percebem, né? Porque a Raquel está ligada à casa de José, não é a casa de Judá. Tá entendendo? Então só aí já acaba com esse paralelo que ele tentou aplicar. Jesus, segundo a lenda, viria da tribo de Judá. Só por aí já notamos o falso paralelo feito por Mateus, que ali seria os filhos de Raquel, né? Os filhos de Raquel envolveriam as tribos de Efraim e Manassés, e não a tribo de Judá que envolve a de Jesus. Certo? Não tem nada a ver os filhos de Raquel, que enganosamente Mateus tenta passar a ideia de que foram mortos com as mortes de criança que seriam realizadas por Herodes. No caso de Raquel, seriam ali envolve de fato, na verdade, a nação de Israel, né? E ali envolve também pessoas adultas e não crianças, como está posto no conto de Mateus, onde Herodes mata crianças por causa de Jesus. Então, não tem nada a ver. Percebam também que os judeus, segundo o conto evangelista, não sabiam de nada. Eles não tinham conhecimento do nascimento do Messias cristão no conto. Só vão saber depois que os astrólogos chegam lá e sugerem, perguntam: onde é que está o menino que vai nascer rei dos judeus? Aí eles vão procurando as suas escrituras. Ou seja, não sabiam porra de nada. Eles não tinham conhecimento do nascimento do Messias cristão no conto. E há razão para ser assim. Os judeus nessa época eram uma população de analfabetos. Quem lia as escrituras eram os rabinos. Os doutores da lei eram os fariseus e os saduceus. O povo da terra não tinha conhecimento, não tinham, o povo da terra não tinha conhecimento metódico de suas tradições. Eram os fariseus e saduceus. Por isso que é justamente os escribas, doutores da lei, que pesquisam as escrituras na lenda e descobrem o local de nascimento do Messias. Quem é que descobre lá? Quando Herodes, os astrólogos chegam lá? Os escribas estão lá, que sabem ler, que dominam a orar, né, vamos dizer assim. É eles que descobrem onde vai ser o nascimento do tal Messias. Não é pessoa do povo. Pessoas do povo, nessa época aí da lenda, eram tudo analfabetos, sabia porra de nada não. Mas é tudo analfabeto. Eram poucos que tinham dominava a leitura e a escrita. Quem é que dominava a escrita? Os filhos dos reis, sacerdotes, seus filhos, a classe dominante, né? Agora, pescador, filho de pescador, filho de pedreiro, filho de carpinteiro, analfabeto. Note que tudo não passa de uma invenção. Não há o mínimo de sentido. O enredo tenta vender que os judeus aguardavam o Messias e eles mesmos sequer sabiam o local de seu nascimento e nem quando isso ocorreria. E o mais grave, o mero nascimento de uma criança em terras de Judá, em Belém,
a credenciaria como sendo o Messias, a credenciaria como sendo o Messias supostamente esperado. Só a mero nascimento de um cara na terra de Judá o credenciaria como sendo o Messias. Faz sentido, né? É a lenda que vem dessa ideia de que essa criança seria o Messias. Por acaso só havia pessoas da descendência de Davi, somente Maria e José, pessoal? Não faz sentido, né? Para quem nascer lá em Belém, já ser o Messias. Essa mesma situação, o pretexto intencionalmente criado pelo escritor Mateus, é visto no caso dos pastores no campo em Lucas. Os pastores estavam lá no campo, pastoreando suas ovelhas, não sabia de nada. Os caras vão saber que tem um tal nascimento de Jesus quando o anjinho aparece por lá, dizendo: "Ai, vou lá em Belém, lá apareceu, ou lá nasceu o Salvador do mundo." Os caras não sabiam de nada, os judeus não sabiam porra de nada das escrituras, não tinha conhecimento de nada. É o escritor que vai imprimindo o ritmo ao conto, vai conduzindo o conto àquilo que ele pretende deixar ou passar nesse enredo. Os pastores são inseridos no conto para que o nascimento do suposto Messias se torne notório entre as pessoas. É tanto que você vai ver lá no conto dizendo que os anjinhos mandou os pastores contar ao povo de Jerusalém que lá tinha nascido o Salvador. Mas isso aí contradiz a história, pessoal. Mentira da desgraça. E aí o conto diz que os pastores saem contando para todo mundo onde Jesus tinha nascido. Mas se os pastores saem contando em Jerusalém, toda Jerusalém ficou sabendo. O conto diz que toda Jerusalém ficou sabendo. E por que ela não ficou sabendo? Hum? Por que ela não ficou sabendo? Porque ele disse que os pastores saem contando para todo mundo, lá na vizinhança lá de Belém, que tinha visto o nascimento de Jesus. Imagina, Herodes procurando o menino, não ficou sabendo. Sério, rapaz, como é que você acredita numa bobagem dessa? Isso é para estar no gibi, essas histórias da Bíblia. Gibi. Devemos recordar também que o diabinho da história de Jó, os pastores são inseridos no conto para que o nascimento do suposto Messias se torne notório entre as pessoas. Devemos recordar também que o diabinho da história de Jó foi pedir permissão ao Deus hebreu para matar os filhos de Jó e deixá-lo doente e miserável. Não foi mesmo? Não é assim, né, que o conto passa, né? E o diabo, no teste lá que ele faz lá, né, com Javé, né, pede que Javé dê permissão para ele dar umas pancadas lá no Jó, né? E o Javé diz: "Olha, pode fazer tudo que você quiser, pode pintar o certo. Bate com tudo com que ele tiver, pode matar filho, pode matar mulher, pode pintar a peste com ele. Só não faça matar ele, mas o resto pode fazer desgraça com ele." Deus bom da porra é isso, né? Maravilhoso. Que Deus inteligente. Então, será que o diabinho foi pedir permissão a Javé para criar uma estrela na tentativa de guiar os magos até Herodes para que ele matasse a criança Jesus? Ou se um simples mortal, né? O diabinho foi lá pedir ordem para Javé matar. Aliás, o diabinho foi lá pedir ordem para fazer sofrer e matar os filhos de Jó, ao Javé. Imagine pro filhinho dele, né, que estava nascendo aqui, né, que era ele mesmo, né? O diabo, né, com certeza, foi lá pedir permissão, né? Aí chegou Javé: "Ei, você me dá permissão aí de eu mandar uma estrelinha lá para guiar os astrólogos até a casa de Herodes? E Herodes ficar sabendo para mandar matar você, ou seu filho, né? Você e ele não era a mesma coisa, né? E aí, Javé, permite?" Pataquada, né? A pessoa leva a sério um livro desse. Então, será que o diabinho foi pedir permissão a Javé, ou Javé, para criar uma estrela na tentativa de guiar os magos até Herodes, para que ele matasse a criança Jesus? A historinha de Jesus é tão mal feita que o escritor esqueceu de que na cultura judaica, os magos, pessoal, ou quem se orientasse por astros, ou por meio como eles chamam, dos elementos astrais,
buscando presságios ou informações, eram vistos como abominação. Abominação. Yahvé. O deus hebreu, no conto, guiou por meio de sua estrelinha mágica os céus do diabo para ele adorar a Jesus? Vê se faz sentido. Veja que papagaiado está nessa lenda. Os feiticeiros, os magos, ou quem quer que se guiasse, orientasse pelas estrelas, e está na Bíblia, né? E a Bíblia chama os orientais de adoradores de ídolos e adoradores, e foram eles que inventaram a feitiçaria, ele passa essa ideia de que os orientais estão ligados a esse tipo de adoração, e a Bíblia condena esses, que diz que merecem a morte, né? Na lei de Javé, manda que se matem os feiticeiros, os adivinhos, os agoreiros. E um astrólogo é o quê, pessoal? Não é um mágico, uma pessoa que se guia pelas estrelas, porque eles dizem ou acham que as estrelas têm algo especial a dizer. É tanto que eles descobriram que Jesus estava para nascer nessa lenda, né? Por quê? Porque leram nas estrelas. Mas a Bíblia, o Velho Testamento, condena essas pessoas. Aí, como é que surgem essas pessoas sendo guiadas pela estrelinha que supostamente seria de Javé para levar até Jesus? Veja que contradição terrível. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, adoraram. E, abrindo seus cofres, fizeram-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. Aí, como tem três elementos aqui, ouro, incenso e mirra, aí criaram a lenda, diz que eram três reis, entendeu? Cada elemento desse, o ouro foi dado por um rei diferente, tá vendo? O ouro por um rei, o incenso por outro rei e a mirra por outro rei, certo? E todos esses elementos é, também envolvem uma mística aí, pessoal. Tem um significado também, sabe? Isso aqui também envolve quase que assim, uma previsão do que ia acontecer com Jesus, porque a mirra e o incenso tem a ver com morte, tá entendendo? E Jesus não ia ser morto, crucificado e tal. Então isso aí também tem a ver com essa ideia de que Jesus, né, mais tarde morreria. O ouro tem a ver com o presente dos deuses, com dos reis, tá entendendo? É tudo misticismo, pessoal. Está vendo que não tem sentido essa historinha de estrela diabólica? Os contos dos evangelhos são puras simulações para dar vida ao Jesus cristão. Como as pessoas acreditam num livro desse, repleto de lendas, invencionismo característico daquela época? Como cristão é inocente e manipulável, recuso-me a acreditar que eles sejam tão ignorantes assim. É isso aí, pessoal. Deixa seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, deixe seus comentários. É, é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal.